que está nos visitando, um prazer muito grande, você é muito importante para nós, né? Você que está nos ouvindo pelas rádios, você que está talvez aí nos assistindo pelo YouTube, né? É um prazer que o Senhor ilumine sua mente, te abençoe em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos ficar de pé? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Na introdução da carta que o apóstolo Paulo manda à igreja que se encontrava na cidade de Corinto, ele fala sobre 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Ele fala sobre o homem natural, ele fala sobre o homem espiritual e fala sobre o homem carnal. Né? E ele fala sobre esses 3 tipos de pessoas na introdução da carta. E ele fala isso devido aos problemas sérios que a igreja estava enfrentando. A igreja de Corinto certamente foi uma das igrejas que mais enfrentou problemas, mais teve problemas. Foi a igreja de Corinto. Né? Nós vemos ali diversos tipos de problemas, tanto a primeira quanto a segunda carta. Você vê problemas de imoralidade sexual, idolatria, coisas sacrificadas a ídolos. E o apóstolo Paulo ele vai tratando e heresias e um falso entendimento acerca da ressurreição no capítulo 15, né, e conselhos acerca do casamento no capítulo 7, e divisões no capítulo 4 e 5, ele vai tratando de divisões que havia na igreja, divisões que estavam ocorrendo na igreja, e ele trata disso. Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Vamos ler? Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Agora vai lá para o capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Nesses 2 versículos ele fala sobre os 3 tipos de pessoas, e agora ele vai dar uma puxadinha de orelha básica daquelas na igreja. Olha só para você ver. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ele está chamando atenção. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale conosco, seja o nosso professor, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A igreja de Corinto, como eu estava falando, foi uma das igrejas que certamente mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Ele combate o judaísmo em outras igrejas, como Colossenses, os judaizantes, como em Gálatas, mas a igreja de Corinto deu um trabalhozinho especial. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 3 cartas para o Corinto, só que a terceira carta se perdeu no decorrer do tempo. Então, por isso que ela não faz parte do cânon, mas ele cita ela, lá no capítulo 5, no versículo 9, ele cita essa carta, que foi perdida. Interessante que a igreja de Corinto, que fazia parte da Grécia, se encontrava próximo de um porto, e era uma cidade, por ser uma cidade portuária, muito rica, tinha um crescimento crescente. Imagina uma cidade que cresce como Nova Serrana. Uma cidade que a cada ano que passa, ela expande mais. E aí você vai recebendo pessoas de todas as regiões, pessoas de culturas, de religiões diferentes, de entendimentos diferentes, e elas desembarcavam ali em Corinto e construíam as suas vidas e construíam as suas casas ali. E ficavam ali. Então você tem uma cidade com um panteão de religiosidade, de muitos deuses, de muitas culturas diferentes. E uma cidade rica, uma cidade muito rica.
E quando o apóstolo Paulo, ele vai tratar com essa igreja, ele trata com essa igreja porque uma família, a família de Cloe, vai até o apóstolo Paulo e conta para Paulo como estava o estado da igreja. O estado que a igreja se encontrava, o estado espiritual, moral, lastimável, os problemas que estavam acontecendo na igreja. Chega e conta para Paulo. Eles têm problemas na administração da ceia, eles têm problemas na administração dos dons espirituais. É uma igreja de dons, mas é uma igreja infantil. Há pessoas que falam línguas e tem profetas, mas o culto estava virando uma bagunça. Uma bagunça. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que deveria haver ordem. Ele trata disso na carta. E ele começa trazendo definições, para depois puxar a orelha da igreja. E ele começa: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que não conhece Jesus ainda. Ele está na sua naturalidade. Ele não conhece Cristo. Ele não entende o Evangelho. O Evangelho para ele é loucura. O que é loucura? Loucura, ele pensa o seguinte: Deus se fez carne, veio a essa terra, foi pendurado numa cruz, na lenha maldita, para sofrer pelos meus pecados. Isso é loucura, ele não entende. Ele não consegue compreender isso e aceitar isso no seu coração. E ele tem, muitas das vezes, ele tem as seguintes desculpas: por que ele tinha que morrer por mim? Eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho pecado. Sempre esse costuma ser o primeiro argumento daquele que não compreende o Evangelho. Eu sou uma pessoa boa. Por que tinha que morrer por mim? Eu tenho uma religião boa. Eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido bem da minha esposa, eu tenho negócios honestos. Por que ele tinha que morrer por mim? Por quê? O homem natural não compreende o Evangelho. Para o homem natural, o Evangelho é loucura. Ele não vê necessidade de Deus mandar o seu próprio filho, que é Deus, para morrer no seu lugar. Isso para o homem natural é uma monstruosidade. Como que um pai pode sacrificar um filho por uma pessoa que não merece? Ele não compreende isso no seu coração. Então, a primeiro ponto, o apóstolo Paulo ele trata disso. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Esse é aquele que não conhece a Cristo. Esse é aquele que não conhece Jesus. Esse é aquele que não aceita o Evangelho. A minha religião é boa. Eu tenho moral, a minha moral é boa. Eu faço boas obras. Eu ajudo os pobres. Eu ajudo fulano de tal. Eu mereço ir para o céu. Ele não entende o sacrifício, o sangue de Jesus. Ele não consegue compreender. Aí você está se lembrando nesse momento daquele parente que você já tanto falou para ele, e ele não compreende o Evangelho lá no fundo do coração dele. Ele pode até raciocinar, até entender de uma maneira superficial, mas o sacrifício, a cruz, ele não entende a cruz. Ele não compreende o preço que foi pago. Quem aqui sabe o que é ser um milionário? O que é um milionário? Quem aqui sabe o que é ser um milionário? Levanta a mão. Milionário é aquela pessoa que tem mais de R$1 milhão, não é? Então você sabe. Agora, quem aqui é milionário? A compreensão é diferente. Uma coisa é você saber que quem é milionário tem muito dinheiro, tem mais de R$1 milhão. Outra coisa é você ter R$1 milhão na sua conta. Uma coisa é você olhar para a cruz e entender a cruz com um raciocínio humano. Outra coisa é você olhar para a cruz e entender ela pelo Espírito de Deus, através do Espírito Santo. Que quem deveria estar naquela cruz ali era você, que você é um vil pecador, que você não merece o céu. Isso o Espírito Santo revela isso em nós. Ele mostra isso para nós. Os irmãos estão me entendendo?
E o apóstolo Paulo está tratando disso. E aí ele continua. E ela não pode ser, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. O espiritual é o que nasceu de novo. Ele compreende a aplicação, a redenção de Jesus Cristo. Ele compreende a misericórdia de Deus. Ele sente que ele não é merecedor, mas ele sabe que Deus morreu em seu lugar. Ele sabe que ele não merece, mas ele tem certeza de que ele vai para o céu, não por causa das suas obras, não por causa da sua santificação, mas por causa da santificação de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Esse é um homem espiritual. Esse é um homem espiritual. Ele sabe o que é ser milionário. Ele tem 1 milhão espiritualmente na conta dele. Os irmãos estão me entendendo? Ele tem 1 milhão, ele tem 1 milhão de eternidade, ele tem eternidade depositada na conta dele. Ele sabe o que é ser salvo, não porque ele merece, não porque ele é bom, porque o nosso coração é inclinado à maldade, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe o que é pecado. Quando ele comete um pecado, ele sabe que pecou. Quando ele faz uma coisa errada, ele sabe que ele está errado e que ele precisa de corrigir. E o homem, sabe, o homem natural não. O homem, ele tem a sua moral que ele herda, que ele ganha como um dom do próprio Deus, mas ele não discerne o que é pecado do que não é pecado. Ele até discerne o que é errado do que é certo, mas pecado, no sentido espiritual, de saber que é uma afronta a Deus, e de que ele merecia o inferno de uma maneira eterna, ele não sabe o que é isso. Ele não consegue compreender isso. E o homem espiritual consegue. Quando ele peca, isso é bom para nós. Isso é bom para nós. O homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, quando ele peca, ele sabe o que pecou. Ele sabe que ele ofendeu a Deus. Ele desonrou a Deus, ele desonrou Jesus. Ele desrespeitou a lei de Deus, ele desrespeitou a palavra. O apóstolo Paulo está ensinando, está mostrando isso para a igreja. Por quê? Porque havia muitas pessoas na igreja em níveis de espiritualidade diferente. É isso que ele quer mostrar para a igreja. Que havia pessoas ali que talvez estivessem ali no meio do povo ali, mas não conheciam a Cristo. Diferente daquele que é espiritual, diferente daquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo. Vamos lá, olha só. O homem natural, né? Abra sua Bíblia em Romanos aí, só para os irmãos entenderem uma coisa. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. O homem natural, aquele que deseja, aquele que faz as obras da carne, ele só deseja ser inimigo de Deus. A única coisa que ele deseja é ser inimigo de Deus. Se você conversar com ele, perguntar a ele, e perguntar se você crê em Jesus, você tem religião? Não, eu tenho religião. Eu tenho religião. Eu confio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas o homem natural, ele é isso aqui, ó, preste atenção. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 11. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É uma guerra de natureza. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Ele é inimigo, na sua natureza, ele é inimigo de Deus. Não, sabe? Ele não declara isso, mas a sua natureza é inimiga de Deus. Inimiga de Deus. E ele continua. Pois não está... Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, quanto à questão de natureza. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma pessoa que está na carne, uma pessoa que não aceitou Jesus, que não conhece a cruz, que não conhece Jesus, ele pode vir na igreja 1 milhão de anos. A sua vinda na igreja afronta, enquanto ele não se arrepender dos seus pecados. A pessoa
que vive na carne, que não reconhece, que não aceitou o sacrifício de Jesus, que não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, que sabe que Ele é a única saída, que Ele é o único Deus, a sua natureza inclina contra Deus. Ele é o inimigo de Deus. O apóstolo Paulo está mostrando isso para nós. Continuando. Vocês, porém, não estão na carne, olha só, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita. No final da história, essa mudança de natureza, ela vai se concluir, ela vai se manifestar de maneira plena na glorificação, na transformação do corpo. Esse é o ápice da santificação. Amém? Esse é o ápice, esse é o ponto máximo da santificação, que é a glorificação, que é receber um corpo como aquele que Cristo conquistou para nós ali na sua ressurreição. Amém? Vamos continuar então. Então nós falamos do homem espiritual, nós falamos do homem natural, agora nós vamos falar do homem carnal. Pega aí, 1 Coríntios capítulo 3, que foi onde o apóstolo Paulo... Então o apóstolo Paulo, ele falou desses dois tipos de homem, certo? Falou desses dois tipos de homem. Aí, logo no versículo 1 do capítulo 3, ele já começa assim: eu, porém... É aquela velha, sabe, quando você coloca o pezinho no freio, você fala, aí depois você vai dar uma corrigida na pessoa, fala assim, agora sim nós vamos dar uma corrigida. Primeiro ele define, agora ele fala: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Olha só. E sim como a pessoas carnais. Como crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. São bebês espirituais. O carnal que ele está tratando aqui é no sentido de bebê espiritual, pessoa desobediente, que conheceu, mas está desobedecendo. Você quer ver? Por quê? Olha só. Porque vocês ainda são carnais. Versículo 3. Por quê? Se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões deste mundo? Quem alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O que a igreja estava passando? Dentre tantos problemas que a igreja local de Corinto estava passando, as pessoas estavam se dividindo assim: não, eu sou de Apolo, Apolo prega melhor. A questão era essa mesmo. Corinto era uma cidade, uma capital filosófica. Lá tinha a Acrópole, aonde os filósofos iam e elucidavam e falavam e mostravam seus argumentos. E aí a igreja começou com isso: não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E teve um grupo que falou assim: não, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo, o primeiro problema, entre tantos outros, de imoralidade sexual, de briga, de litígio entre os irmãos, sabe, de problemas no casamento, de problemas na administração da ceia, o primeiro problema que ele combate era a divisão da igreja. Na eleição de pessoas, como assim: não, esse aqui é meu ídolo. Não, esse aqui é meu ídolo. Não, o apóstolo Paulo é meu ídolo. Ele é meu ídolo. Eu sou de Paulo. Como se Paulo tivesse comprado eles. Eles foram comprados pelo sangue de Cristo. O próprio apóstolo Paulo argumenta isso. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são instrumentos de Deus. Eles são instrumentos de Deus. A primeira coisa que ele combate é essa infantilidade, a qual ele chama de homem carnal, que é esse homem
que conheceu a Cristo, mas vive ainda de uma maneira pensando como se estivesse lá fora. Isso era normal. Ele fala assim, não é desse jeito que vivem as pessoas lá fora? As pessoas lá de fora, elas não pensam dessa maneira. Elas não escolhem os seus filósofos, elas não escolhem os seus ídolos, elas não fazem de pessoas ídolos para si. Vocês estão fazendo a mesma coisa dentro da igreja. A mesma coisa dentro da igreja. A primeira coisa que ele combate na igreja é essa desarmonia, é essa infantilidade, é essa imaturidade, a qual ele chama de homem carnal. Aqui, o homem carnal é esse que conheceu, mas vive na meninice ainda, é uma criancinha. É por isso que ele fala assim, eu não pude conversar com vocês como pessoas espirituais, eu não pude dar carne a vocês, e nem posso ainda, vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos. O problema que ele está combatendo aqui inicialmente é uma imaturidade da igreja. Imaturidade da igreja. Depois ele passa a tratar de administração da ceia, a organização dos dons dentro da igreja, ele trata tudo isso. Mas por quê? Ele está matando uma raiz maligna no sentido assim, não, eu sou de fulano de tal. Eles eram de Cristo. Eles foram comprados, foi pelo sangue de Jesus. Eles tinham sido conquistados, foi pelo sangue de Jesus, assim como nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, amém? Nós somos curados no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Paulo está mostrando para nós que não tem lugar para glória para o homem não, que a glória é de Cristo, que aqui a glória é de Jesus, aqui a glória não cabe para homem não, o homem aqui é um mero instrumento na mão de Deus. Problemas que nós não enfrentamos nessa era. Problemas que nós não enfrentamos nessa geração. A glorificação de homens, a eleição de homens, partidarismo de homens. Nós não enfrentamos esse tipo de problema. O apóstolo Paulo trata esse tipo de igreja, esse tipo de atitude, esse tipo de homem como homem carnal. Como homem carnal. Amém? O Senhor nos comprou com seu próprio sangue. Nós pertencemos a Ele. O livro de Atos fala que o Senhor comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Eu queria que você se colocasse de pé. Você não pertence a homem nenhum. Você pertence a Cristo. Deus usa homens para te ensinar. Deus usa homens para poder te ajudar, te auxiliar. Mas a glória é de Cristo, a glória não é dos homens. A glória é de Cristo. A glória não é de Apolo. A glória não é de Pedro. A glória não é de Paulo. É isso que ele está falando para nós. A glória é de Jesus. O sangue vertido na lenha maldita foi o sangue de Jesus. E as pessoas, nós, essa geração, começa a depositar fé em homens, começa a depositar fé em luzes. Só o Senhor pode mudar o rumo da nossa história, mudar a nossa natureza. Somente o Espírito de Deus pode fazer de nós homem natural e se tornar um homem espiritual. O homem espiritual, ele não é julgado por ninguém. O que isso quer dizer? As pessoas não entendem ele. As pessoas não têm como julgá-los, porque não entendem. Muitas das vezes, as pessoas não entendem quando você é uma pessoa de Deus. Não entendem a sua fé. Não entendem a maneira que você confia na palavra de Deus. Não tem como eles te julgar, porque eles não te compreendem. É isso que Paulo está ensinando para nós. Paulo está ensinando para nós a reconhecermos que as nossas vidas, as nossas histórias, somente um pode mudar a nossa essência de homem natural para homem espiritual. O Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode fazer isso. E está na hora daqueles que já conheceram a Cristo deixarem, essa infantilidade e seguirem rumo a Jesus. Amadurecimento, olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para a ressurreição, olhar para o sangue de Jesus e saber que a glória é do Senhor e a glória não é de homens.
A glória não é de homens. Ministérios de homens vêm e passam, eles começam e eles acabam. E a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu vou passar, homens vão passar. Mas o nome de Jesus permanecerá nessa cidade. Amém? O nome de Jesus será ecoado nos 4 cantos dessa cidade. E homens vão passar. Nós vamos passar. Um dia talvez ninguém se lembre do nome da gente, mas o nome de Jesus tem que continuar sendo proclamado e glorificado nessa cidade. Porque é através dele que nós somos curados, é através dele que nós somos libertos, é através dele que nós somos lavados e justificados. É através do nome do Senhor, é através do seu sangue. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, que traga visão, que traga luz àqueles que ainda estão nas trevas, que o nome do Senhor seja glorificado, seja santificado nos 4 cantos dessa cidade. Nós queremos almas, nós queremos ver jovens se rendendo ao Senhor, jovens viciados em drogas sendo libertos pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ver mulheres rasgadas, destruídas, sendo curadas pelo Senhor. Nós queremos ver homens violentos, homens que perderam o sentido, que perderam o amor em suas vidas, sendo cheios do Espírito Santo e se tornando instrumentos nas mãos do Senhor. E nós confiamos no Teu Evangelho. O Teu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de homens, de crianças, de adolescentes, de jovens. O Teu Evangelho é o poder para a salvação desta geração. A pregação da Tua cruz, da Sua morte, da Tua ressurreição. Clamamos ao Senhor, para que possamos, aqueles que ainda estão no estado de maturidade, sair, crescer, dar frutos, produzir frutos, que tragam glória e fama ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.